Tem receita nova chegando no canal e hoje é o dia de fazermos juntos empada. Olá pessoal, boa noite, tudo bem por aí, gente? Aqui graças a Deus tá tudo ótimo, só na correria. Tô lá na cozinha, já separei todos os ingredientes para começar a fazer a nossa empada. Eu tô devendo essa receita dessa empada já tem um tempo. Essa receita de massa é da empada que a minha sogra fazia, que era assim, sucesso, todo mundo era apaixonado da empada da minha sogra. A minha não vai ficar nem um mínimo parecido com a dela, porque a gente nunca consegue repetir uma receita das mãos de alguém, mesmo que a receita seja seguida à risca. Empada igual a da minha sogra, eu nem vou me atrever a tentar fazer. Eu vou copiar a receita dela. Se vocês quiserem vir comigo para a cozinha, eu vou falar para vocês os ingredientes que eu estou usando. A quantidade vai variar de acordo com a quantidade de empadas vocês vão querer fazer aí no lar de vocês. Mas os temperos vocês podem seguir mais ou menos assim uma ideia para vocês fazerem aí. Quem quiser, vem comigo para a cozinha, que vai ser um prazer ter vocês lá comigo, tá? Como sempre, eu amo a companhia de vocês. Bora! Eu coloquei para cozinhar na panela de pressão 5 peitos de frango com bastante cebola, alho, sal e pimenta. Desfiei tudo, não desfiei em pedaços muito grandes, vocês estão vendo que eu deixei ele maiorzinho, porque se desfiar muito grande, quando for refogar com os temperos, ele vai virar só aquela pasta, e eu prefiro que ele fique assim, ó, os gruminhos, tá? Separei aqui nos temperos dos vidrinhos colorau, páprica doce e açafrão. Separei um pouquinho de tomate picado, que é o que sobrou do almoço, banha para refogar o tempero. Separei aqui 3 tomates pelados. Esse tomate pelado aqui é aquele que nós já fizemos juntos aqui, tá? Tem hashtag tomate pelado mesa harmoniosa. É aquele tomate saladete que eu ensinei para vocês tirar a pele dele, e ele tava congelado sem a pele. Ó, tanto que ele tá bonito, ó. Eu vou usar ele aqui, ainda tá até um pouquinho de gelo aqui, ó. Vou usar um pouquinho de tempero. Eu processei aqui uma cebola grande. Tem aqui requeijão cremoso e salsinha que eu vou processar também. Tem aqui também, gente, ó, uma pimenta dedo de moça, sem semente, sem a partezinha branca. Mostrando tudo pra vocês com calma e bem devagarinho. E a massa, como eu não tinha feito antes, enquanto o nosso recheio estiver pronto, esfriando, nós vamos lá fazer a massa rapidinho, que ela é super fácil. Não leva leite. Pra quem não pode leite, é um excelente. Então vamos lá, pessoal. Coloquei a manteiga aqui. Já liguei o fogo, eu tô com fogo médio para alto. E essa aqui eu tô usando banha, mas vocês podem usar azeite, pode usar óleo, pode usar manteiga do jeito que vocês quiserem, tá? Esse aqui é banha de porco, porque aqui em casa eu tenho o hábito de cozinhar mais com a banha mesmo. Vou colocar a cebola aqui dentro. Vamos refogar aqui bastante, gente. A cebola já tá bem refogadinha, já começou até a corar aqui no fundo. Vou colocar aqui, ó, tomate. Esse tomate estava picado já, que sobrou do almoço. Esse aqui também, só que esse aqui tava com cebola, salsinha e temperado, que sobrou do almoço. O tomate temperado na geladeira, de um dia pro outro, enche de água e é perigoso azedar. Então, vamos usar tudo aqui hoje, para não sobrar nada. Agora aqui, do jeito que ele está, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse tomate pelado que tá aqui, ó, meio congelado ainda. Vou cortar aqui em pedaços grosseiros. Ó. Até congelado, gente, ó. Mas é super fácil. Eu tirei, tem 10 minutinhos que eu tirei do freezer. Ele não fica muito duro, não. Agora aqui, ó, do jeito que ele tá, agora ele já tá molinho, porque com o calor do tomate que já tá aqui dentro, vou deixar aqui dar uma fervidinha pra gente poder colocar os temperinhos. Quando já tiver um molho bem grosso, bem bonito, a gente coloca o frango desfiado. Eu não vou refogar o frango, porque eu já tinha refogado ele bastante pra ele cozinhar na panela de pressão, os pedaços inteiros, com bastante alho e cebola. Então, eu não preciso refogar ele aqui de novo, porque senão ele vai ficar meio durinho. Pessoal, olha aqui como é que tá o tomate já, bem cozidinha, cebola cozida. Eu vou fazer o seguinte, para acelerar esse processo aqui, eu vou bater esse molho aqui.
Olha, já passei tudo aqui no mixer. Olha aqui que beleza que ficou. Ficou bem processadinho. Agora eu vou colocar os temperinhos. Vou colocar açafrão, um pouquinho de páprica doce. Quantidade também é vocês que decidem. Aqui eu tô colocando mais ou menos uma colher de chá de cada uma delas. E aqui o coloral. Pimenta dedo de moça já tá processada tudo aqui junto. Vamos misturar isso daqui. Já coloquei para processar junto também o líquido, o caldo que soltou do frango. Vou começar a colocar o frango aqui. Com certeza eu vou ter que colocar um pouco de água, porque isso aqui vai ficar muito grosso. Tá um cheiro. Olha que delícia. Vou colocar um pouco de água para ele dar uma fervida antes da gente colocar o requeijão. E se necessário for, nós engrossamos ele com um pouquinho de farinha de trigo. Pra ficar com o molho bem cremoso. Se não for farinha de trigo, pode ser amido também, viu? Vamos pôr água nele aqui agora, porque tá muito seco. Isso aqui vai ter um recheio pra fazer empada até... Aí eu posso fazer o seguinte, como eu não vou usar tudo, um pouco eu congelo, se a gente não consumir tudo. Porque frango com molho assim guardado na geladeira não fica bom mais do que 2 dias. Vai ficando com gosto de frango velho. Pelo menos eu acho, né? Então pronto, agora eu vou deixar aqui, ele vai ter que dar uma fervida antes de colocar o requeijão cremoso. Pessoal, já vou colocar o requeijão cremoso aqui dentro. Pra gente já começar a diluir isso daqui. Ajustem o sal. Eu já ajustei o tempero aqui, coloquei mais uma colher de tempero, porque ele ficou meio sem sal. E eu vou engrossar ele um pouquinho com a farinha de trigo. Eu vou colocar um pouquinho mais de caldo aqui, que eu lembro que a empada da minha sogra, o recheio dela é bem cremoso. Eu vou colocar mais requeijão cremoso. E aí nós vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo diluída na água para ele engrossar esse caldo e ficar assim bem firme. Gente, eu vou colocar um pouquinho mais de requeijão cremoso aqui. Então, pronto. Agora, eu vou diluir um pouquinho de farinha de trigo pra gente engrossar esse líquidozinho aqui, pra a nossa empada não ficar aguada. Vamos finalizar o nosso recheio. Olha só, ele tá bem cremoso, mas a hora que ferve, a gente percebe que sobe um pouquinho de líquido, tá vendo? É esse líquido aqui que nós vamos dar uma engrossadinha. Coloquei aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo. Pouquinho só. Diluir. Agora eu vou misturar aqui no nosso recheio e deixar ela cozinhar 1 minutinho, porque aí esse líquidozinho que tá subindo aqui quando o nosso molho ferve, ele vai dar uma encorpadinha só com esse pouquinho de farinha de trigo que eu coloquei diluída aqui. Vocês vão ver o quanto é mágico isso aqui. Não fica maçuda, parecendo massa de bolo, tá? Vocês podem ficar tranquilos, porque para essa quantidade não dá nem diferença. A única coisa que acontece é diminuir essa quantidade de água que fica aqui por cima, esse caldinho ralo. Só isso. Viu por que eu falei pra vocês que eu não gosto de passar o frango no processador ou então bater na batedeira pra desfiar quando eu vou fazer os recheios assim? Porque à medida que a gente vai mexendo, ele já vai desmanchando por conta própria. Se deixar ele muito desmanchado, vira só o fiapo. Olha aqui, deixa eu parar agora aqui pra vocês verem que agora ele tá fervendo, mas você coloca aqui, ó. Olha o jeito que tá, não tem aquele caldo. Lembram que tava aquele caldo ralo? Olha, o caldo tá grossinho, ó. Então eu vou deixar aqui cozinhar mais um pouquinho e pronto, nosso recheio super cremoso, encorpadinho. E não vai ficar aquela água dentro da empada, ó. Só isso. Então agora, ó, dá uma revirada aqui, deixar ele dar uma ferventadinha e vou desligar isso aqui e nós vamos começar a sovar a nossa massinha da empada. É super rapidinho, gente, pouquíssimos ingredientes, super descomplicada. Agora o nosso último ingrediente, coloquei aqui, ó, meio maço de salsinha processada. Vou só incorporar ele aqui ao nosso recheio cremoso.
Olha, se vocês quiserem, vocês podem colocar azeitona, champignon, milho verde, o que vocês quiserem. Olha aí, tanto que esse molho tá bonito. E eu vou transferir ele, gente, pra uma vasilha grandona aqui, pra ele esfriar mais rápido, porque essa panela aqui, ela demora a esfriar, sabe? Ela mantém a temperatura muito tempo, então vai demorar muito pra esse molho esfriar aqui. Então eu vou transferir ele pra uma outra vasilha, eu vou mostrar pra vocês. Vou transferir pra cá, ó. Vou deixar ele espalhadinho aqui pra ele ir esfriando. Quem quiser colocar ele numa tigela inox, alguma coisa grande, uma bacia inox, e colocar dentro de uma bacia com água gelada ou com gelo, para ele esfriar mais rápido, porque ele não pode ser colocado quente desse jeito na massa da empada, porque senão amolece a massa e vaza tudo, aí não vai ficar uma empada bonita. Agora sim, eu vou cuidar da massa, gente. Meus amores, eu tô enrolada aqui porque eu tô aqui na luta, na decisão se eu faço essa massa da empada da Dona Aida ou se eu faço a minha massa do empadão goiano. Vocês viram que aqui a receita da minha sogra vai 1,5 kg de farinha de trigo, 1 copo de óleo, 3 ovos, sal e água morna. Então coloca a farinha de trigo aqui na bacia, junto com os ingredientes, com o ovo e o óleo, né, e sal, e termina de amassar com água morna. O marido foi lá na minha sogra. Eu pedi para ele confirmar com ela lá se essa massa dela não vai fermento, gente. Porque aqui no meu caderno, vocês viram, não tá escrito fermento. Vou colocar aqui, ó. Vale mais ou menos uma colher de sal. Vou colocar o óleo, que é 1 copo, tá? Aí eu medi 250 ml. Seria aquele copo de requeijão que eu faço todas as minhas receitas de bolo. Eu já perguntei pra ela sobre isso, sobre essa receita não ter fermento. Gente, olha que tanto de farinha de trigo, esses trem não prestar, hein? Eu podia ter feito meia receita, né? Mas vambora, com esse tanto de recheio que eu fiz aqui, vai dar empada pra comer até o século 25. Vambora. Vou mexer isso aqui. Eu coloquei aqui, primeiramente, 500 ml de água morna. Vou colocar esses 500 ml já de uma vez, porque com esse tanto de farinha de trigo. Pessoal, o marido já ligou lá da casa da sogra, já tem um tempo, falando que realmente essa massa não tem fermento. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui 1,5 kg de farinha de trigo, copo de óleo, 3 ovos e o sal. E aí, fui colocar na água. Coloquei 500 ml de uma vez, junto com vocês. Depois vim, coloquei mais 200 ml. Então, eu vou digitar a receita para vocês. Ao invés de vocês colocarem 1,5 kg de farinha de trigo dentro da bacia e vocês chegarem ao ponto com água morna, eu já vou determinar lá na receita, escrever na receita para vocês colocarem 600 ml de água morna e vocês chegam ao ponto da massa com farinha de trigo. Vou ficar aqui na minha sova, mas vocês não vão embora não. A dela consegue trazer para cá, consegue dobrar aqui, ó. Aí puxa de cá, vocês conseguem dobrar ela assim. Vendo que é uma massa bem flexível? Se ela não estiver elástica desse jeito, qualquer massa de pão, de empada, de rosca, se ela não for possível vocês puxarem a borda dela assim, trazer pra cá, ó, e ela arrebentar, é porque a massa tá dura, tá? Essa é uma diquinha legal, ó. Eu dobrei ela várias vezes, agora eu vou dar uma ajeitada nela aqui, eu vou deixar ela descansando meia hora. E aí nós vamos abrir pra forrar as forminhas. Ó, a massa já tá bem bonita. Deixa eu dar uma dica legal. Essa massa, como ela não leva leite, quem tem intolerância à lactose ou não pode com leite, é uma boa opção para poder fazer a massa da empada ou do empadão, do que for. E o recheio, no lugar onde nós colocamos o requeijão cremoso, pode fazer o caldo dele mais grossinho e dar uma engrossadinha com o amido de milho ou com a farinha de trigo. E não colocar o requeijão cremoso, porque aí quem tem intolerância à lactose pode comer a empada ou o empadão sem o requeijão, tá, gente? Então é só fazer o recheio sem o requeijão, porque a massa já não leva leite, então vai ficar tudo sem lactose e sem proteína do leite. Agora eu vou pegar essa massa, vou descolar ela aqui de baixo, ó.
Vou colocar ela aqui na bacia, deixar ela descansar aqui meia horinha. Já vou pegar as forminhas e já vou dar uma untada. Eu vou mostrar pra vocês a massa, olha lá, cheia de ar, ó, como é que ficou. Ela cresceu bastante, vocês viram que ela deu uma esparramada, ela tava dentro de uma vasilha assim que eu tinha colocado pra abafar. Então aqui, ó, ficou bem crescida, a gente aperta, ela volta e olha a textura dela, o tanto que ela é elástica. Olha que massa mais gostosa de trabalhar. Eu vou abrir ela aqui agora na mesa pra gente forrar umas forminhas. Acho que agora já vai dar. Eu vou ajeitar as forminhas aqui pra gente cobrir, tá? Olha, já coloquei as forminhas aqui, ó. Vamos ver o que vai dar pra gente cobrir com essa massa aqui. Aí a gente faz o seguinte. Pega uma bolinha de massa. Porque ela tem que ficar, gente, encaixadinha aqui no fundo, ó. Pra não ter perigo dela rasgar na hora que a gente for fazer, tá? Ó, faz assim. E aqui, essa grandona aqui, a gente abre ela. Prontinho. Agora nós vamos colocar o recheio. Só o nosso recheio já tá aqui, ó. Ele tá praticamente natural. Vamos colocar o recheio. Gente, pelo amor de Deus, vocês não colocam só um cadiquinho de recheio dentro dessas empadas aí, porque existe pastel de vento, mas empada de vento não existe, viu? Pelo menos aqui em Goiás não existe empada de vento, não. Eu vou colocar uns pedacinhos de queijo em algumas. E aí, aqui tiver queijo, nós vamos marcar por cima dela para poder identificar qual tem queijo. Ótima ideia, porque aí vocês podem colocar o que vocês quiserem e diferenciar. Ó, essa daqui, quando faz nessa forma aqui, ó, o ideal é fazer ela com palmito, com linguiça, com carne seca, com milho, azeitona, ervilha, que aí é o nosso empadão goiano. Na próxima vez, nós vamos fazer um empadão goiano aqui. Eu tenho receita do empadão goiano já publicada aqui. Se vocês olharem, vai estar empadão, acho que empadão mesa harmoniosa ou empadão goiano mesa harmoniosa, com acento, tá? Todas as minhas hashtags eu ponho acento. Pessoal, já abri a massa para poder cobrir as nossas empadas. O que eu vou fazer aqui? A gente faz assim, ó, coloca a massa aqui por cima, de maneira que cubram todas as forminhas. E aí, o que eu gosto de fazer? Cada um tem um jeito de fechar a sua empada. Eu gosto de fechar assim, ó. Primeiro, eu encosto ela todinha aqui. Viu? Tá fechadinho? Vou continuar fechando aqui e agora eu volto com vocês. Quem não quiser passar o rolo ou não tiver o rolo, pode fazer assim, ó. Eu abri a massa aqui, coloquei em 4 forminhas dessa maior. Aí eu vou colocar um pedaço de queijo em cada uma delas. E aí nós vamos sinalizar que ela tem um pedaço de queijo, porque aqui tem o marido que não gosta de queijo, vocês já sabem, né? Então pronto, olha aqui o que eu vou fazer.
massa aqui. Vou a massa aqui em cima. Não vou pôr ela toda não, porque esse pedaço que vai sobrar aqui, ó, dá pra gente fazer outro empadão lá, tá? Ó, pra fechar isso aqui, eu não coloquei o recheio até em cima, tá? Aí a gente faz assim, ó, dá uma apertadinha nas bordinhas dele aqui, ó, com os dois dedos assim, como se estivesse pinçando, ó. Pra ele grudar a massinha de cima na massinha de baixo. E ele não abrir quando a gente cortar. Ó, pinçou todo ele. Ou vocês passam o rolo aqui por cima, para selar as duas partes. Se não tiver o rolo, vocês podem passar a faca, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui com a faca. Pronto, tá aí, viu? Só isso. Como ela tá seladinha aqui do lado, ó. Passou a faca aqui. Pode ser faca, pode ser uma espátula, pode ser um rolo, qualquer coisa que vocês tiverem na mão aí. Só pra fechar, ó. Pode ser até na mão também, se quiser. Na mão é porque é mais demorado. Agora nós já vamos colocar a primeira remessa no forno, tá? Porque as outras já estão separadinhas aqui. Pessoal, já terminei de modelar os empadões aqui numa quantidade suficiente que dá pra gente levar pro forno. Eu bati aqui, ó, um ovo com um pouquinho de café e usei até o café que tava ali na garrafa da tarde mesmo. Nem fiz café novo pra isso não. Vou umedecer aqui, ó. Eu coloquei essas bolinhas e uns detalhezinhos aqui, ó, nessas que tem o queijo. Essas aqui que estão sem o queijo, ela está lisa, tá vendo? E as pequenininhas estão todas sem o queijo. Vou pincelar elas aqui e vou levar pro forno. O forno já está lá pré-aquecido, 180 graus. Eles todos pinceladinhos ficaram assim, ó. Agora vai pro forno. Pessoal, olha só. As nossas empadas ficaram prontinhas, prontinhas. Eu só vou esperar esfriar um tiquinho aqui pra eu tentar... Deixa eu ver se eu consigo virar uma... Ó, já saiu, gente, ó. Eu untei a forminha com aquele desmoldante que eu uso pra fazer bolo e pão. Viu? Olha o tanto que saiu facinho. Olha aí, que perfeição. Será que prestou, gente? Ai, credo, tá quente. Eu vou partir uma aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Que já tem fila de gente aqui querendo comer. Vou partir uma dessas aqui pra vocês verem por dentro como é que ficou. A massa, eu faço ela tão fininha, eu abro ela tão fininha. Se vocês quiserem abrir ela mais grossa um pouquinho, vocês podem abrir, tá? Mas olha, eu abro ela vira um papelzinho, não deu nem pra eu segurar. Olha a finura que ela fica. Mas se vocês quiserem, pode abrir ela mais grossa, tá? Pessoal, tô passando só pra mostrar pra vocês que quando ela esfria um pouquinho, já dá pra segurar ela aqui na mão, ó. Tá vendo? Mas olha o recheio dela aqui por dentro, ó. Como é que ficou. Bem macio, bem suculento. E como eu não coloquei azeitona, não coloquei palmito, ela ficou muito suave, não fica enjoativa. Dá pra comer de monte, gente. Aliás, as pequenininhas já acabaram todas, viu? O povo aqui já só no belisco já acabaram todas. Agora só ficaram das grandes, ó. Então tá aí, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, por terem me assistido até o final. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar a receita. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.